Bom dia, estamos no encerramento do curso da oficina, né, Desenhos da Paisagem, da Cidade, do Museu, Ambiente Virtual, do MAC-USP. Quem gostaria de iniciar aqui a nossa discussão? Porque, olha, vamos lá, então deixa eu pontuar antes de qualquer coisa. A ideia da gente apresentar um trabalho e compartilhar o que a gente desenvolveu nesses 3 encontros, na verdade, é a ideia da gente poder, a partir do que vocês trouxeram como compreensão desse curso, né, desse curso rápido, digital, a gente, eventualmente, a partir de agora, discutir outras coisas que ficaram como lacunas, né, abrir outras possibilidades, quer dizer, tirar dúvidas de vocês. Eu estou tentando organizar uma bibliografia básica disso que a gente discutiu nesses 3 cursos faz dias já, e não consegui chegar, já abri 4 arquivos de bibliografia, eles têm ficado grandes, enfim, não consegui chegar a um resumo, a uma síntese bibliográfica. Eu pretendo fazer isso e enviar para vocês por e-mail, porque eu acho que é bem interessante, mas aí depois das apresentações a gente discute sobre essa questão das referências, entendeu? Apresentem daí da casa de vocês, né? Professor, se quiser eu posso começar. Então vamos lá, Márcia. Obrigado. Deixa eu só... Bom, o primeiro desenho, na verdade foram todos desenhos, né? Vocês estão conseguindo enxergar, ficou clarinho, eu fiz em grafite. Sim, sim. Essa foi a imagem da minha janela, né? Onde eu vejo muitas casas e muitos prédios, o telhado do vizinho, e algumas poucas árvores, né? E é uma janela da onde eu geralmente eu estou fazendo meus trabalhos, né? Então, de vez em quando tem um pôr do sol bonito, mas foi só o desenho. Eu fui fazendo desenho, né? Enquanto você colocou aquela música, né? De fundo. E depois eu só dei uns retoquezinhos, né? Mas foi isso. Muito bom. Depois, na semana seguinte, né, a proposta era pegar as curvas, né, da mesma vista da janela, e aí eu pensei justamente no relevo que eu estava vendo, né, ou que eu poderia ter visto, né, um pouco de imaginação também, claro, para aquela paisagem que está toda recoberta, né, de edifícios e casas, né? Uhum. Aqui no final, eu não sei o nome, ali onde tem o Pico do Jaraguá. Sim. Essa é a Japi, né? Essa é a do Japi, Essa é a Japi. Então dá para ver um trechinho, né? Então eu meio que imaginei, né? Ela fica mais para cá, né? Eu não sei na verdade nem se ela dá continuidade aqui, né? Aposto que não, né? Mas eu peguei o relevo, né? E imaginei que eu estivesse vendo o riozinho que passa lá embaixo, né? Que existe, né? É o oeste, né? Isso. E as poucas árvores que eu já tinha meio que visto, né, na paisagem, né? Uhum. E achei assim, fiquei imaginando como seria, né, essa imagem, né, alguns anos atrás, né, alguns 100 anos, né, atrás, né, o quanto mais natural, né, a imagem seria. Fiquei imaginando isso, né, enquanto eu ficava desenhando, né. Depois da aula 3, né, que era a proposta para olhar as folhas, né, então a cidade. Então, a minha primeira proposta... Opa, posso tirar aqui. Eu colhi algumas folhas, né, daqui do meu quintal, né, e aí eu fiz uma colagem, né, fiz uma colagem. Sim. Imaginando esses caminhos como sendo ruas, né, nas folhas, né, e entre cada veiozinho desses seriam as quadras, né, que estão na rua. Aí depois que eu fiz essa colagem,
eu coloquei em cima um papel e fiz uma frotagem, né? Para Olha tentar fazer só. um desenho de como seria uma cidade, né? Composta por... Aham, Aí eu dei demais. uma reforçada nos veios, né? E dei uma pintadinha nos trechinhos que não tinham folhas, né? Para Sim, aham. representar justamente o nosso verde. Que legal. Muito Então, bom, muito bom. obrigada. Eu gostei disso que você falou, né, da passagem do primeiro para o segundo desenho, né, que você imaginou um apagamento da cidade, né, e Isso. encontrou essas formas orgânicas, etc., né. E de fato surpreendeu essa frotagem, embora aí é que está, essa que é a grande questão da solução dos problemas artísticos, né? A solução que você deu para a representação dos veios como cidade, né, e como fluxo, enfim. Tomara que seja um projeto aí que você possa continuar investigando, né? Uhum. E se você puder só dar um breve depoimento sobre o conteúdo do curso, como é que isso transcorreu para você, rapidinho, assim? Eu acho que foram assuntos abordados de forma assim, atual, né, com temas importantes, né, sobre a questão da natureza. Eu vi assim, uma evolução, né, o que a gente percebe como paisagem, o que é uma paisagem cultural, né, entendi melhor, né, o que estaria por trás de uma paisagem cultural, de uma paisagem natural, né, Uhum. Como desenrolou, né, de uma paisagem, como o desenho ele se relaciona não só com a paisagem, mas como a cidade se relaciona com a paisagem, e essas questões ambientais, como a arte, né, consegue demonstrar essas questões, né, colocando a parte ecológica, né, que a gente percebeu, né, que como você transforma as coisas que as pessoas produzem em arte, né, e dá-se uma reflexão, né, muito forte do que como a gente pode transformar em arte aquilo que até nos prejudica, né? Sim. Obrigado, Márcia. Eu fiz um último desenho, eu não sei se... Por favor, desculpa. Tá bom, é que eu não sabia. Eu fiz esse aqui foi da aula anterior, né? Foi uma proposta, né, que baseada justamente nessa parte ecológica, né, que eu comecei aqui. Eu vou mostrar a sequência, né? E aí quem estão pensando, né? Então, Esse é o projeto. Eu salvei esses desenhos. Então foi isso que eu pensei, né? Então fala um pouquinho mais deles aí. Porque agora você trouxe novos elementos aqui. Eu comecei com uma caixa vazia, né? Que a gente às vezes tem em casa, né? E como essa caixa começa a ser preenchida por outras coisas vazias, né? Como garrafas, papéis, né, latas, né, e como a gente vai entulhando, e daqui a pouco a gente já tem uma outra caixa, uma segunda, uma terceira, com mais um monte de lixo que a gente vai produzindo, né, e de repente a casa está lotada com lixo saindo por todos os lados, e daí seria só uma reprodução, né, em todo mundo do que acontece, né, então
eu reproduzi aqui, né, todas as casas do mundo, né, cada uma contribuindo com o seu lixo, e elas todas formando aqui o nosso planetinha, né? Sim. E aí termina assim. Esse foi o último trabalho mesmo. Muito bom. Posso interromper o compartilhamento? Obrigado, Márcia. Pode, claro. Imagina, que isso. Obrigado, parabéns. Obrigada. Espero ter conseguido. Vamos conversar mais. Tá bom. Então, vou tentar primeiro explicar o que eu queria fazer. Fica à vontade. Eu fiz um vídeo, uma apresentação, com... Não sei, alguém conhece Lo-Fi? É um estilo de música que tem na internet. Eu escuto muito. E ela sempre tem essa proposta de botar algum fundo de imagem, de desenho. Então, no caso, geralmente é anime. E eu não sei por que isso acontece. Acontece por causa do criador do Lo-Fi, que foi o Nujabes, que é um DJ, intérprete japonês, que ele fez base para uns animes. Inclusive esse daqui, que eu vou passar agora. Esse daqui. E a temática, tipo, é sempre assim, uma música nostálgica, com um fundo calmo, e com o título da música, tipo, que indica alguma coisa. Tipo, 3 horas da manhã, meia-noite, tá chovendo. As músicas também sempre tem, sei lá, som de pássaro, como se fosse alguma manhã, pra dar esse ar nostálgico. Só que tem um clima completo, né? Tipo, um clima mais calmo. E o meu não, o meu deu sei lá, eu dei a minha versão lo-fi do que eu sou aqui em casa no Jaraguá. Aí eu tô passando aqui as imagens, então, de alguns exemplos, pra você ver como que são estilos de tela de lo-fi. Então esse aqui é um, esse aqui é outro também. Então, por exemplo, tem um título, chama Calm Breeze. Aí tá aqui o fundo, e é só isso aqui. É 30 minutos com uma playlist lá, só do mesmo estilo de música, com esse fundo. A mesma imagem fica aparecendo. Tá? Isso. Fica a mesma imagem só e a música tocando. Uhum. Aí tem também rádios no YouTube disso. Tem até no Spotify. Só que eu não escuto Spotify, porque eu não tenho dinheiro pra pagar. E tem isso aqui, por exemplo. Tem isso aqui da cidade. Deixa eu dar F5. Então existe um conceito na música do Murray Schafer, tem até alguns autores que chamam de paisagem sonora, né? Acho que foi baseado bastante na primeira aula sua, que você passou uma música e a gente tinha que desenhar baseado nessa música. Isso. E é uma coisa que já tenho um costume de eu fazer, tipo, botar uma música, ou tá 3 horas da manhã ouvindo uma música calma pra você dormir. Entendi. E é isso que essas músicas me propõem. Então, geralmente esse fundo, tem sempre uma linha de horizonte, alguém observando, talvez, ou não, igual essa daqui que eu tô mostrando. Uhum. E a música. Eu não sei mais o que falar. E o teu trabalho? O meu trabalho tá aqui, vocês conseguem ver? Tô vendo. Não, o que vocês estão vendo? Tô vendo a imagem do Lo-Fi, do PowerPoint. Vou parar aqui e vou tentar compartilhar a tela toda. O seu trabalho como resultado, então, foi um vídeo, né? Isso. Eu vou tentar... esse daqui foi o desenho que eu fiz. Esse daqui foi o desenho que eu fiz na primeira aula. Ainda não apareceu, mas vai aparecer. Aí. Estão vendo? Araguá, sim. Depois eu queria ver os desenhos, tá? Por favor. Ou você me envia eles por e-mail. Aqui, ó, esse é o vídeo. Dá pra ver? Dá. Quando nós topamos, eu tiro o shot 5 minutos, te estamos no B. Tu já te louco, os cria da norte. Eu sei que a meizinha, ela pede no pelo. Só as amigas maluca, quero ver rebolar bunda. Ferro que ferve e achuca, virado de segunda a segunda. Vem jogando essa porra. Menor maloca de comunidade criada, baixada aí da Zona Norte. Cê já viu de Nike, já viu de Adidas, não vejo vermelho sem as apoias. É duas puta bem forte, cria que conta malote. Quero o cavalo da Porsche,
e a cavala jogando bem forte. Quero o cavalo da Porsche. Do jeito de ódio, menor revoltado, não desacredita pra não ir pra pau. Nós troca tiro, é o toque da curva, não troca parceiro e não curva pra lá. É essa do mal, pula forte, boy. Cuidado, se o trume é bigode. As naves na mata, de nave eu tô forte. Pra mim tá no ódio, só toma pinote. Tem um salve no KM na mata. Quero dar grau, vou raspar toda a placa. Quero ter nada, vem fatiando. Se não tiver placa, eu vou raspar o banco. É que a nave ia ser raspada. É que essas mina que assim tá pelada. E eu não senti nada, barulho tá focando. Whisky Jack fala na minha área. Paga o dinheiro, nós joga pro alto. Menor magrinho, mas hoje eu que pago. Todos os parceiros, e as book rosa. Todas as bebidas, todos os planos. Trampo pra caralho e hoje eu tô contando. Tirar a lacoste, cê não é malandro. Fala do corre, fala dos planos. Bate no peito e anda gigante. Mas eu fui, sempre correu de nós. Puta, pede atenção, mas nega uma voz. Discriminado no preconceito. Hoje eu posso conceito, é nóis. Nós é o corre, sempre correu de nós. Puta, pede atenção, mas nega uma voz. Discriminado no preconceito. Hoje eu posso conceito, é nóis. Nós é o corre, correu de nós. Puta. Nós é o corre, tu correu de nós. Nós é o corre, tu correu de nós. Tu correu de nós. Deixa eu repetir o final, né? Tem pra trocar. Aqui na Baixada tem pra trocar. Se você botar cara, vai ficar. Essa produção é sua, é você cantando, né? Manda Mas isso outra vez? Ó, tá cantando. Não, pô, aí também não tinha como cantar, não. Não é você cantando? Não, não sou, não. É um amigo meu. É amigo seu, mas a voz é parecida. Que isso, nada a ver. Esse kanji japonês do lado é teu nome? Não, é o nome do desenho que tá do lado da imagem. Que tá em Afro Samurai. Que é o anime. E só me mostra de novo o desenho que você fez do Jaraguá, da janela. Tá, vou tentar se você compartilhar. puder, por favor. Esse daqui foi o desenho que eu fiz no primeira aula. Sim. Tem mais algum? Não, eu só fiz esse. Eu tenho Tá. um quadro que eu queria apresentar nessa aula, só que acabei fazendo esse vídeo ontem porque eu não sabia o que apresentar. Saquei. Aí eu fiz o vídeo, que ia apresentar um desenho também. Uhum. A Marília está perguntando se as falhas, né, os efeitos, eu acredito que são efeitos que ele produziu, Marília. Sim, são proposital. É por causa são propositais. do estilo. Como por exemplo, Tim Mar. Saquei. Uhum. É tipo. É o design de como que eles. Sei lá, é sempre um negócio vintage, sabe? Pixelizado, ou. Sei lá, a cor. Não sei como é que é o nome disso. Lo-fi é de baixa fidelidade, né? Tem o hi-fi de é tipo alta uma estética fidelidade. antiga, dos anos 90, 80. Sim. Nem esse aqui, ó. Tem esses efeitos, tipo, de VHS. Saquei. Bruno, Esse é o meu. comenta para mim a questão do conteúdo da aula, como é que foi para você, o que você assimilou. Pergunta alguma coisa, não sei o que falar. Inspira no que a Márcia falou. O que você achou do desenvolvimento do curso? Eu, como estudante de geologia, né, sempre estou procurando fazer alguma coisa diferente, assim, para tentar puxar minha cabeça para um outro mundo, né? Uhum. Sair um pouco da graduação, essa parte do trabalho, tá. E aí eu tava procurando uma matéria assim, já na quarentena, porque eu gosto de pintar e desenhar. Certo. E eu tava querendo finalizar um quadro, que tem a ver com essa imagem também, que eu até hoje não terminei há muito tempo. E aí tem o fundo do Jaraguá, tem um anime, que a ideia era fazer como se fosse uma tela de play do YouTube, com uma tela de pause, próximo, o título aqui em cima. E aí eu falei, mano, tô precisando de sal. E aí, sei lá, eu curti, aprendi. Legal. Nós não trabalhamos nada com questões técnicas, né? Uhum. Foi, na verdade, uma construção de alguns conceitos, né? Mas parabéns, muito bom. Pô, valeu pra você, Bruno. Se puder enviar o desenho, essas coisas por e-mail também, como resultado, fica à vontade, tá? Posso enviar sim. Tá bom. Legal. Valeu, professor.
Valeu, Bruno. Quem poderia apresentar? Victória, pode ser aqui na minha sequência aqui? Victória, você está aí? Estou aqui. Pode ser? Você pode apresentar? Poderia? Posso? Tudo bem, eu vou compartilhar a tela, então. Só um instante. Estão vendo a tela? Sim, sim. Bom, na primeira parte eu fiz os desenhos, Sim. né, propostos em aula. Na verdade, o objeto da intervenção não é em relação à janela, em que eu fiz os desenhos, mas o objeto da intervenção não foi necessariamente em relação à vista que eu tive da janela. Mas... Peraí, só explica isso um pouco melhor, porque eu entendi esse raciocínio aqui. Então não foi da janela da sua casa, foi uma outra vista. Esse desenho é da janela da minha casa. Tá. Para o trabalho final, eu não escolhi a vista da minha janela. Tá, entendi, tudo bem. A partir do desenho da vista da janela, eu primeiro fiz uma perspectiva bem simples, e depois eu tentei observar o que eu não tinha tentado da primeira vez que desenhei. E eu observei os postes, os fios e principalmente as antenas que haviam em cima dos prédios, que a princípio eu não havia notado, e eu vi interesse nisso porque, digamos assim, excesso de horizontalidade estava me incomodando, e ver esses elementos verticais quase que rompendo, enfim, essa horizontalidade inserindo no céu, eu achei que seria interessante, algo que mesmo a vegetação, porque, eu não sei se deixa eu colocar isso aqui porque fica mais fácil, mesmo a vegetação, ela tende ou a se curvar ou a declinar e culminar novamente em horizontalidade, e eu vi interesse, enfim, na verticalidade. Aqui eu só escrevi porque eu estava sentindo incômodo com relação ao desenho original. Deixa eu passar para o próximo. O objeto, enfim, que eu escolhi, na verdade, foi o Museu de Arte Contemporânea, porque nessa perspectiva de incômodo, a sucessão de horizontalidades, né, que apareceu numa das aulas, me inquietava ainda mais. Então, essa seria uma perspectiva vista do Mike a partir da passarela, eu acho que é a pronúncia, não sei se é Cicilo ou Titilo Matarazzo. Titilo Matarazzo, obrigado, professor. Bom, já passei por ela, mas para desenhar essa perspectiva eu recorri ao Google Earth. Certo. Muito bem. Aqui eu achurei, enfim. Pensando na intervenção no museu, também vi interesse em relação aos pilares, porque, com exceção também dos brises, são elementos que, na perspectiva geométrica, me pareciam secundários, mas que poderiam ter interesse para romper essa linha do horizonte. A princípio, eu estava pensando em como utilizar materiais, ou madeira de demolição e afins, como seriam esses encaixes. No entanto, no contexto de pandemia, eu considerei a possibilidade de tirar partido do distanciamento social, acreditando que na liberdade de sujeitar esse edifício a qualquer tipo de intervenção, sem o risco de comprometê-lo fisicamente, ou mesmo surtir efeitos agressivos ao ambiente, fazendo uma proposta no ambiente virtual. Você é da arquitetura, Victória? Sim. Sim. Da FAO? Da FAO, isso. Enfim, a partir do desenho do ver dos pilares, tentar, também pensando em vista das aulas, os mapas, em como em alguns trechos da cidade, assim como as folhas têm alguma ramificação, em alguns trechos conflui as quadras com traçado mais, digamos assim, fodâmico, e outros vão se ramificando, enfim. Eu fiz essa associação com árvores e queria uma intervenção aleatória, mas a construção do aleatório me parecia muito difícil, por isso eu tentei recorrer a alguma sequência, algo que me ajudasse a criar aleatoriedade, nesse sentido. Essas referências aqui embaixo é porque eu usei o Google Earth e eu precisava identificar exatamente a localização do edifício. Essa é a intervenção, uma tentativa de colocar na perspectiva, né, no olhar do pedestre sobre a passarela. É claro, algumas limitações, porque eu não consegui, enfim, fazer esse posicionamento. Nossa, mas que belo projeto. Vou levar para o museu. Vou levar para o museu. Você está na graduação ainda ou você já acabou?
ainda estou na graduação. Você foi aluno do Rodrigo? Professor Rodrigo Pereira só no primeiro semestre. Primeiro semestre, ele dá no primeiro semestre, né? Aqui voltando, né, porque eu comecei nesse desenho, voltei considerando a intervenção e particularmente a satisfação de ver o rompimento da linha da paisagem e da monotonia que, enfim, a horizontalidade estavam causando. A horizontalidade versus a verticalidade. Aqui é no Google Earth. Eu mandei o arquivo também, KMZ. Sim. Que é uma intervenção. Algo que seria bem difícil, a meu ver, propor na realidade, em questão de fixação, de estrutura e afins. Mas foi isso. Você vai poder usar esse projeto para alguma aula de projeto da graduação, né? Se você precisar. Será? Eu acredito que sim. Muito interessante. Eu particularmente gosto muito da ideia da sequência Fibonacci. É uma coisa, para quem não sabe, a proporcionalidade de como as coisas crescem, né? Como as coisas orgânicas crescem, enfim, o crescimento das árvores, das conchas, etc. E da sequência Fibonacci a gente extrai a secção áurea, né? O segmento áureo, que seria, vamos dizer assim, a proporção mais bela ao olhar, enfim. E o cálculo da privada para rodar tem o Bruno sempre os comentários bacanas. E de fato, né, mexer com esse edifício, você pegou bem esse lugar intermediário, né, do orgânico com o concreto, né, quer dizer, onde isso entra, né? Muito bom, parabéns. Obrigado pelo projeto. Queria que você comentasse sobre o curso, como é que você... Bom, de modo geral, eu acredito que o curso, as aulas, enfim, elas instigaram ainda mais uma sensibilidade em como o patrimônio edificado ele pode impactar na paisagem, né? Criar referências, viabilizar vínculos e memórias, não especificamente como um objeto, entre aspas, contém memórias como um museu, mas algo que pode se considerar inerente a qualquer objeto, à medida que ele se transforma numa referência e numa memória para quem observa e vivencia o espaço. Essencialmente, foi isso. Você acredita que a gente conseguiu chegar um pouquinho lá, com o que eu trouxe aqui? Deu para... Sim, justamente. Que bom, fico feliz. Obrigado pelo projeto, obrigado, viu? Eu que agradeço. Quem poderia agora, na sequência? Então, a Marília. Oi. Pode ser, Marília? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Olha, eu acho que eu consigo apresentar o seu. Beleza. Quer que eu vá fazendo? E você vai me orientando o que eu devo passar ou não. A busca pela paisagem de dentro do meu quarto. Marília, você é de que área, Marília? Eu me formei em geologia. Pois bem, essa é a vista que eu tenho dela. Ainda, mas para quesito horizonte é meio complicado, né? Porque não tem um horizonte aí dessa vista. Então, eu tive um pouco de dificuldade na proposta do trabalho. Então, no primeiro dia você tinha comentado de arranjo um horizonte na sua casa mesmo. Eu sento na esquina, pela janela, né? Que é o próximo slide. Né? Okay. Então, o que eu tentei, tem a escrivaninha, essa forma curva que tem na parte de baixo é a forma da escrivaninha, que é curva. Eu tentei colocar formas diferentes. Eu não consegui dar esse efeito, mas um fio do fone de ouvido dá umas voltinhas, umas coisas assim. E a garrafa d'água, o efeito do tem, não tem, né? Que é o
transparência. Eu falei, eu não consigo desenhar a garrafa d'água toda em preto, porque não é assim, mas não tem coisa, né? Sim. Eu fiquei pensando nisso. Então, esse foi o skyline da minha escrivaninha, foi esse. Né? Uhum. Aí, entre o elemento natural e o construtivo, aí pode ir para o próximo. Entendi. Isso ficou meio claro, porque eu desenho claro mesmo. E lá da esquerda, foto que eu tirei, assim, praticamente com a cabeça. Então, para mim, essa representação é meio um pouco natural. É uma coisa que eu não é que eu tenho, que eu tenho que ir até um ponto de ficar numa posição desconfortável para ver. E aí fez refletir um pouco o Peraí, quanto tá a paisagem... cortando muito áudio. Eu Tenta vou falar um tentar... pouquinho mais devagar, que eu acho que vai dar, porque é interessante isso que você está falando. Eu tive que deitar na escrivaninha praticamente para tirar essa foto e para ter essa imagem, né? E aí, isso foi o que me pensou foi o quanto a paisagem é uma coisa fácil ou o quanto a gente tem que trabalhar para ter essa paisagem. E uma coisa que me chamou a atenção logo na primeira aula que você tinha comentado era que a primeira representação de paisagem foi um texto de alguém que foi para a montanha e viu. Depois você falou também dos retratos, dos retratos de paisagem esqueci o nome dele, que veio para Pernambuco. Franz Post. Do Franz Post, exatamente. E o quanto você tem que se deslocar para poder ver a paisagem, o quanto você tem que sair do seu mundo para poder ver a paisagem. Uhum. Né? Mas de alguma maneira ainda, não sei, para mim foi meio desconfortável fazer essa representação de paisagem aqui de onde eu estava. Uma coisa que eu lembrei, eu morei em Recife um tempo, e eu fui fazer um mestrado lá, e toda vez que todo mundo me perguntava, o que você de São Paulo está fazendo aqui? De que área fazendo você o caminho mesmo? contrário. Eu sou da geologia, eu fiz o mestrado na engenharia civil, trabalhando com um pouco de restauro. Sim. E agora eu estou fazendo faculdade de química. Então, aí quando eu fui para Recife, o pessoal perguntava, mas você está fazendo o caminho contrário, é o pessoal de Recife que vai para São Paulo, o que você está fazendo aqui? E eu tinha vários motivos para estar lá, mas um dos motivos, e que era verdade, o pessoal achava engraçado, mas era verdade, que eu queria olhar para o céu sem ter que olhar para cima. Né? Eu fui tem 10 anos para lá, agora já está mais difícil, já tem que olhar mais para cima para ver céu mesmo, porque é exatamente isso, para ter um horizonte, para ter a divisão entre o concreto e o ar, que é o céu, é ter que olhar para cima, né? Isso foge um pouco da minha percepção. Então, aí voltando aqui para o desenho, eu fiz esse retrato e uma coisa, para mim, como a minha visão da janela são só as árvores e as folhas, cada buraquinho que não tem folha é importante, porque é por onde vem a luz. Meu quarto é muito escuro, extremamente escuro. Então, cada espaço para mim é como se fosse um pequeno horizontezinho que eu tenho acesso à luz. Entendi. E para fazer esse desenho dessa imagem, para mim era importante eu conseguir retratar nas copas das árvores os não árvores, os vazios que são os céus, né? Uhum. E talvez por isso também, enquanto eu estivesse no desenho da escrivaninha, tenha sido importante a minha visão da garrafa, do ter, não ter na garrafa, que para mim era importante esse pouco de luz que consegue transpassar.
Bem, mas aí, voltando, eu fiz isso, para mim foi muito desconfortável, porque o horizonte é uma coisa que você vai e continua olhando, né? Uhum. E ficar numa posição desconfortável não é uma coisa que eu vou e continuo ficar olhando, né? Então eu falei, não, eu vou trazer um horizonte de outra maneira, né? Aí é o próximo slide. Certo. Aí o que eu fiz foi isso, né? Ai, meu Deus, ligou o áudio. De trazer a curva do horizonte, que são as curvas do violino, né? Que eu coloquei na janela. E para mim tem um outro significado que eu no quarto, a minha fuga, quando eu toco o violino mal e porcamente, é uma fuga que eu consigo ter, que é como se fosse essa visão de olhar para o horizonte, sabe? De ter isso. Então tem essa representação do violino, ou quando você ouve uma música que você consegue tirar o seu foco para o foco adiante. Então eu coloquei isso como se a música também fosse um horizonte. Apesar de não ter o horizonte físico, a música seria um desse. Né? E o último trabalho que eu fiz foi voltando para aquela a primeira coisa da aula que você disse que é desenho. Sim. Que é o próximo slide. Que é a ideia de um ponto que se desloca. E Você me ouve? formando um traçado. Tá. Eu te ouço. Pode continuar. Então, o que eu fiz foi pegar essa curva do violino como se fosse a linha do horizonte, o skyline de algum lugar hipotético, né? Cortou o som. Oxi. O microfone tá ligado, estão me ouvindo? Agora tô. Tá. E eu mostrei esse desenho aqui para minha irmã, aí eu falei, não, porque o violino dela, ué, esse é o seu violino? Né? Que para ela era umas arvorezinhas, umas coisas, uma paisagem da natureza mesmo. E aí eu achei engraçado a inversão, né? Porque a natureza é o curvo e o reto é a construção. E aqui, na verdade, o próprio violino é a construção e as curvas da construção faz parecer uma coisa natural. E o violino então, é de madeira. Foi meio isso. E o violino é de madeira. E foi esse o meu processo. Né? E o som do violino, cadê? Pra gente ouvir. A Lúcia o som do violino? Aqui, né? Cara, ele deve estar desafinado, porque como eu coloquei ele na janela para tirar foto, mexeu tudo. Gente, eu não sei tocar parabéns para você. Não dá, não rola. Mas você não tirou nenhum som pra gente ouvir? Daria pra gente, né? Não. Eu posso só fazer um pom com ele e pronto. Mas só. Você quer mesmo? Pode ser, faz aí, porque tem uma outra coisa que é o texto. As poucas palavras que você escreveu, eu acho que também complementam muito a sua ideia aqui. Mas se você quiser só só a gente ouvir um sonzinho do violino. Ele tá aí do lado? Isso pra mim tá sendo inesperado. Que seja uma nota, como tá dizendo a Marina aqui. Tá bom? Tá cortando um pouquinho, mas só dá uma notinha aí, mais uma. É isso, gente. Tá bom, acabou. Agora foi melhor. Muito bem. Deixa eu comentar uma coisa, porque o teu texto, acho que também foi muito interessante aqui, né? Porque a busca pela paisagem de dentro do meu quarto, né? Então você recorta, né? É uma bela poesia visual aqui, né? A vista da minha janela, né?
nos dá essa conotação do seu olhar, né? A paisagem ao meu alcance, embora, então, há um horizonte imaginário, tá vendo, né? Ó, tô passando o mouse aqui, você consegue ver? É muito imaginário, é muito sutil. Eu sei. Porque não é isso que você tá vendo. A paisagem ao meu alcance, quer dizer, então a vista da minha janela, a paisagem ao meu alcance, aí essa poesia visual entre o desenho e a fotografia, e o novo horizonte que você cria, né? E como ele se dá. Quer dizer, é bem interdisciplinar, né? Você usou e se completa com a sua fala, o horizonte ficou sonoro, exatamente, a Lúcia está comentando aqui. Belo trabalho. Obrigada. Comenta um pouco, então, sobre se o curso te favoreceu para você chegar a essa ideia, como é que foi a sua relação com o curso, por favor, se você puder. Para mim, assim, contexto quarentena, né? Uhum. Foi engraçado. Eu tinha um Tenta só desconforto ajustar no o seu meu quarto áudio e eu consegui. Tenta só ajustar o seu Eu áudio, tinha um porque ele está cortando muito. Não sei o que fazer. Eu tinha um desconforto no meu quarto e eu não entendia o que era o desconforto no meu quarto. E perceber isso, de eu não ter horizonte e de conseguir pensar concretamente no que. É isso então. Né? E foi até legal conseguir buscar novas formas de contentar com essa ausência. Né? E para mim, pessoalmente, foi legal por causa disso. Né? Agora, no geral do curso, né, assim, eu até comentei no e-mail que eu mandei para você quando eu estava mandando o trabalho, que foi uma sementinha e esse daqui foi um broto de como os meus pensamentos foram se mexendo dentro da minha cabeça, né? Sim. Teve uma aula que acabou, eu fui conversar com a Marina, a gente ficou horas discutindo coisas que a gente pensava e que a gente foi criando e pensando e relacionando junto com a aula, né? Porque tem muita coisa para ser trabalhada ainda do que foi visto. Sim. E eu vi pouco, na verdade, porque a aula tinha o contexto da aula e tinha indicação de inúmeras coisas e eu não pude acessar essas indicações, né? Então, o texto que você passou, o site que você mandou, tudo isso eu ainda não consegui acessar, então ainda tem muito que crescer aqui. Legal. Mas foi isso. Muito obrigado, Marília. Obrigada a você. Muito obrigado. Então, belíssimos trabalhos de vocês. Vamos lá, quem pode seguir aqui? Acho que a Paloma saiu. Simone, pode ser, Simone? Simone fez um caminho do sol. Pode ser. Você sim. apresenta? Apresenta. Vamos ver se eu consigo apresentar aqui. Não, vai conseguir. Muito bom. Vamos ver. Ver se funciona. Dá para ver? Estão vendo? Acho que está começando. É você que está com uma televisão no fundo? Televisão? Acho que peraí. Porque aí tá interferindo aqui na Está interferindo? Deixa eu só arrumar aqui. Dá para ver a imagem? Ainda não. Mas eu estou apresentando. Ela deve estar carregando. Simone, é você que não está de São Paulo, né? Não, eu estou em São Paulo, sim. Eu moro na capital. Tá, tudo bem. Não, que tinha alguém no começo do curso que não era de São Paulo. Né? Eu lembro, mas de Goiás, né? Dani, abaixa um pouquinho. Eu já abaixei. Coloca o fone de ouvido.
E agora, dá para ver? Ainda não. Tenta recomeçar de novo. Tá, vamos tentar. Senão eu também tento apresentar para você. Espera aí, que eu vou fechar aqui o da Marília. Vamos lá. Normalmente eu só consigo apresentar coisas que são da internet. Eu não consigo apresentar do meu computador. E agora? Tá abrindo, vamos ver. Não tá vindo não. Agora abriu. Agora abriu. Agora foi esse aqui? Agora foi. Ah, tá. Ótimo. Então, vamos lá. Então, a minha ideia inicial foi sobre a construção do horizonte mesmo. Porque você sabe que a linha do horizonte está lá, como você explicou no início do curso, mas a gente meio que não se apercebe nele. Então, eu levanto muito cedo, porque eu tenho 8 filhotes de gato, então eu levanto para dar comida para eles cedinho, e aí já tem que deixar eles saírem, e aí como agora está inverno, o sol aparece mais tarde, então dá para ver esse céu assim lá da minha janela, né? E aí olhando assim, estava bem escuro e eu fui vendo o sol nascer, então perto de mim estava esse céu, um pouquinho mais distante ele já ia ficando amarelado, porque tudo está meio envolto em neblina, meio escuro assim, mas no alto assim dava para ver um pouco o céu que vai aparecendo. Aqui a gente vê que não tem o horizonte está bem pertinho de mim, né? Que ele está meio que as nuvens, mas sem estar tão perto assim. Deixa eu só mexer aqui, ó. Aí aqui já vem uma linha do horizonte sem a neblina, né? Que você vê o sol aparecendo, sim. Mas é tudo escuro, porque o céu ainda não apresentou essa paisagem. Aqui acho que é mais escuro. Eu tirei acho que umas 50 fotos e selecionei algumas, né? E fui arrumando a sequência. Aqui, quando ele já apareceu bastante, que é só o risco, aí eu decidi tirar uma foto que mostra mais céu do que a terra, para marcar bem essa linha de construção, porque da minha casa dá para ver o Parque do Carmo. Certo. E aí, então, dá para ver as montanhas lá do Parque do Carmo e algumas construções que tem aqui perto. Você está em qual bairro? Eu moro no Jardim Grimaldi. Jardim Grimaldi. Perto do Céu Aricanduva, ali? Perto do shopping. Perto do céu, da Avenida Aricanduva, mas fica para baixo, né? Da minha casa não dá para ver o shopping, mas dá para ir perto, dá para ir a pé até. Uns 20 minutos andando, você chega lá. Aí aqui, conforme o sol vai aparecendo, a gente já vê com mais detalhes as árvores, porque elas estão recortando o céu, né? E é onde vem as construções das casas. Aí aqui outra foto que acho que eu retornei, né? Então é só o caminho do céu mesmo e a construção dessa linha do horizonte. Eu fotografei os raios do sol, porque normalmente a gente não vê, e aqui eu dava para ver o raiozinho aparecendo, né? E a minha câmera não é muito boa, é um celular bem velhinho, eu não tenho câmera, né? E tem essa casa que fica do lado da minha casa, que eu não consegui tirar ela das fotos. Ela é invasora da minha foto. Mesmo se eu virasse, aparecia alguma coisa. Então tem os postes invadindo o céu, as casas, meio que eles que estão tentando chegar lá no alto, né? E aqui é a visão clara já, que é bem na minha frente, né? Sim. O sol está mais para esse lado da esquerda, e a minha visão de frente é mais essa, que uma árvore bem grandona que tem. Eu moro numa rua alta, a minha casa fica bem no alto, então as outras casas estão abaixo. Então eu tenho essa visão daqui, na minha janela, né? E essa é a casa próxima, então é uma visão grande. Dá para ver a Barreira Grande, eu não sei se você conhece. Aí virando, quando já tinha sol... então ela perto. Quando já tinha sol, então da minha sala, que é o outro que eu tirei a foto aqui em cima, e da minha sala dava para ver o raio do sol entrando. Isso bem de manhã. Depois se dilui essa luz, a gente não vê mais.
Então, essa quebra aqui, que já não tem mais a quebra do horizonte, então o sol ficou aqui e o horizonte ficou no meu portão lá fora, lá longe, né? E o desenho que eu fiz foi o da paisagem. Esse eu não passei para o computador, esse eu só mandei para você. Ah, você só me mandou, peraí, porque eu baixei várias coisas suas. Eu mandei essas fotos. Ah, aqui, eu tô com ele aberto aqui. Eu posso compartilhar, mas peraí, mas tinha uma outra sequência de fotos também, não tinha? Ou é só essa? São 13 fotos só. Opa, tá. Essa sou eu. Eu tenho aqui, se você interromper o compartilhamento, eu compartilho o seu desenho, que eu gostei dele. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui. É esse aqui, né, Simone? Isso. É esse desenho, né? Que é a última foto lá que eu mostrei, que é a visão da janela, né? Eu fiz lápis de cor sobre aquele papel casca de ovo, né? Não é aquarelado, é o lápis de cor comum. Tem muito cinza na paisagem. Alguns telhados que são vermelhos. E como vai diminuindo, meio que vai perdendo o foco, né? E você fica só com essa linha do horizonte mais desfocada. Esse céu que é um azul meio cinza e alguns tons de azul lá no meio, né? A minha ideia era mesmo como que surge o horizonte, essa invasão que ele faz. Sim, sim. Esse céu que invade a Terra, essa Terra que tem que invadir o céu. Eu acho que eu fui mais literal na questão. Eu diria para você o seguinte, ó, você pode agora começar a investigar formas, tá vendo? Ó? Formas primeiro as formas do concreto e as formas orgânicas e partir para uma coisa para esse sentido, né? Eu achei muito interessante a questão das árvores, assim. Porque elas se destacam bem, mesmo de longe. Porque você estando aqui, na hora assim, eu tirei a foto e pronto. Mas quando eu fui olhar a foto para desenhar, eu percebi. Porque tinha esses desenhos, essas coisas redondas, aí aproximava, via que era uma árvore, né? E alguns telhados que estão inclinadinhos. Mas as árvores são coisas que se destacam bem, mesmo sendo de um tom verde escuro, assim. Achei interessante essa questão da árvore meio que brigando pelo espaço no meio do cinza. Muito bem. E você pode comentar um pouco sobre o curso, como é que foi para você o curso, se contribuiu? O curso contribuiu bastante, sim. Ele me auxiliou a enxergar o horizonte como ele é, né? Ele construiu a construção que a gente tem do horizonte, dessa questão dele invadir, porque você sempre vê a linha do horizonte, principalmente quando vai para a praia. Você olha aquele mar lá que termina no nada e para onde ele vai que a gente não está vendo. E aí é uma outra noção, né? Uma outra visão mais artística e menos imaginária, assim, eu não sei para onde vai, pronto, acabou, vou mudar de assunto. E a questão dele envolver tudo, que se envolve e que dá um outro sentido na observação, não só da coisa que está na frente do horizonte, mas dele em si, dos contornos que ele mostra, que nem eu sei que eu vejo o Parque do Carmo sempre, né, mas eu nunca prestei atenção que a cadeia de montanhas não são uma só, tem umas 4, né, então uma sobe, outra desce, outra sobe, outra desce, antes de chegar na parte das casas. E eu achei interessante essa parte de me obrigar, sem obrigar, eu a observar isso. Eu gostei muito. Muito bem. Obrigado, Simone. Não. Quem está faltando, que está aqui? Leonardo apresentou, Leonardo? Vamos lá, Leonardo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, deixa eu pôr para apresentar aqui. Tá dando para ver? Ainda não.
Você chegou a mandar para mim também, Leonardo? Deixa eu ver. Te encaminhei. Deixa eu ver aqui o Leonardo. Onde está o Leonardo? Aqui, porque também eu posso tentar, então, transmitir daqui. Peraí, cadê? Trabalhos. Leonardo, é uma sequência num PDF, né? Isso. Qual deles? É o PDF, né? Pode ser o PDF, que eu acho que é mais fácil de... Vamos ver. Tô abrindo ele aqui. Tá. Aí, Leonardo. Vamos lá, peraí. Eita. Vou compartilhar então Leonardo, pode ser? E aí você vai falando. Tudo bem? Então vamos lá. Leonardo, aqui. Pá. Aê! O momento que o céu encontra a cidade. O skyline que tem da janela de casa, né? Que dá para ver bem a linha aqui dos prédios e das casas que transformam a cidade, né? Você olha para que ponto cardeal? De onde você está olhando? Da Zona Leste. Zona Leste. Apopema. Uhum. Então, acho que dá para entender, tipo, até a parte orgânica, o desenho que ela forma e dos prédios atrás, como que fica representado, né? Uhum. Pode passar para a próxima foto? Acho uma. Nessa imagem, por exemplo, está mostrando... Tipo, eu quis mostrar as linhas que a cidade tem. Como vai se desenhando, né? Mesmo estando em perspectiva, dá para ter uma boa noção das retas e formas que ela vai deixando, né? Uhum. E passa para o próximo, por favor. E aí eu separei a parte mais orgânica da cidade. Posso só fazer uma coisa aqui, ó? Pode. Não é? Interessante, né? A ideia era essa, que eu olhando sempre eu via as maiores só. Aí foi o mesmo caso da Simone. Eu fiquei reparando e vai achando os verdes dentro da cidade. Até na varanda do vizinho ali deu para ver que ele tem uma árvore que fica ali. Então, sim. Deu para ter uma boa noção de vista. Ainda mais eu estudo arquitetura, né? Então você enxerga isso de uma outra maneira, foi muito bom. Eu acho que tem uma foto que você pulou, que é a da vista que eu tenho mesmo. Ela é a segunda. Aí. Essa, tipo... Foi sem querer. Você não vê as árvores, né? Então, tipo, você tem que ficar reparando bem onde que elas estão, onde que... Mas dá pra... Boa noção depois que você começa a enxergar, principalmente comparando ali nas outras duas, né? Tanto as linhas quanto a parte orgânica. Pô, não fiz muito, mas deu pra ver uma boa diferença disso. Você também pensou em alguma música, algum som? Não, eu tava só no silêncio mesmo. Mas tipo, eu gostei, tipo, principalmente dessa parte de enxergar a vida que tem na vista que eu tenho ali do meu quarto, né? Foi um exercício aí que deu para bem significativo. Pelo menos para mim foi bem importante. E o conteúdo do curso para você trouxe alguma significação? Coisa que você pode aproveitar? Ah, sim, teve. Principalmente como que a gente enxerga, né? Você falou da desenho que a gente faz mesmo sem saber que está desenhando, né? A gente caminha ou vai para algum lugar e daí dá para ter uma boa noção, tipo, do que
a gente vai construindo, principalmente eu que faço arquitetura, do que eu desenho para a cidade. Então, deu até um olhar, tipo, você mostrou o Mac lá no Ibirapuera, tipo, como que é a instalação dele, tipo, a visão que tinha antes dele e depois que ele estava instalado. Sim. Então, eu acho que foi um exercício aí que eu até fiz com os trabalhos meus, que eu peguei eles e inseri em algum lugar da cidade. Então, acho que deu para ter uma boa noção disso, tipo, do quanto que a gente afeta uma paisagem. Tanto Sim. do jeito que a gente anda, caminha, do que a gente constrói. Então, deu para... Eu, pelo menos, gostei bastante disso. Muito bom, Leonardo. Obrigado. Eu que agradeço. Maravilha. Deixa eu interromper. E agora falta a Lúcia. É isso, Lúcia? Ei, Lúcia. Vamos lá? E tem um trabalho do Marcos que ele me enviou, então eu ainda apresento o vídeo do Marcos e depois a gente só... Não vamos terminar ainda não, tem tempo a aula ainda, hein? Lúcia, você tá aí? Vamos lá? Vamos lá, eu vou tentar colocar aqui para apresentar também. Lúcia, você é de que área também, Lúcia? Eu não tenho uma formação acadêmica, mas eu pretendo ser terapeuta artística. Terapeuta artística, é verdade, você já tinha me falado isso. A minha mãe ela é artista plástica, então ela me ajudou muito. Uhum. Vou tentar Legal. aqui compartilhar, só um momento. Por favor. Uhum. Tá indo? Aí. Sim. Vocês estão conseguindo ver assim a minha... A foto ou não? Sim. Sim, beleza. Eu acho que talvez você possa maximizar mais ainda. Eu vou Talvez um maximizar. F5 aí para dar a tela inteira. Eu vou colocar a música que eu usei, que eu vi que todo mundo usou música. Ótimo. Eu não sei, vocês conseguem escutar? Ainda não. Tem que colocar... Ah, vocês estão ouvindo? Não. O áudio não. Bom, vamos sem o áudio. Eu tô escutando, tá muito gostoso. Que música que é? É essa daqui. Deixa eu ver, vocês conseguem ver? É de um jogo e eu acabei utilizando ela em alguns momentos. Tá, depois você coloca no chat aí. Perfeito. Vamos lá. Eu ia começar querendo falar sobre a janela, né? Essa é a minha janela do meu quarto. No primeiro exercício você pediu para desenhar ela. Aí eu acabei desenhando assim. Sim. E eu comecei a buscar mais linhas do horizonte verdes na minha casa. Então, essa é a planta que eu mais gosto da minha mãe. E eu acabei tentando fazer uma representação dela também. Sim. Aí, quando você falou do desenho na cidade, eu fiquei muito curiosa de ver o trajeto da minha casa até o museu. E aí eu decidi ver também o formato do desenho que ele iria formar. E eu achei um desenho bem legal. Eu queria ter representado ele melhor. Ia sobrepor um ao outro, não consegui fazer direito. E eu acabei tirando fotos das skylines que eu tenho, a visão aqui de casa e dos lugares que eu passei esses dias. Então, tem bastante verde onde eu moro. Eu moro na Zona Oeste. Zona Oeste. É um condomínio atrás do Shopping Raposo Tavares. E atrás tem uma mata verde que não é ocupada. Esse daqui eu tirei do quarto da minha irmã, é a parte de trás, olha. E o céu tava muito bonito, não tinha como não fotografar. Tava muito bonito. E é o final da tarde? É o final da tarde. Eu fiz um GIF da parte da frente também. Não sei, ficou muito bom. Esse GIF você me mandou?
Não, não mandei. Eu tava organizando os nomes agora. Tá. Para poder apresentar melhor. Resolvi também tirar uma linha do horizonte mais de fora, né? Esses são meus pais. A minha mãe, ela gosta muito de festa junina, então ela decorou. E essa é a linha do horizonte que eu sempre tenho a visão lá de casa. Ela é bem gostosa de olhar. Minha sacada é bem legal. E eu fui tirando fotos de todos os que eu achei que tinham sentido entre o urbano e a natureza. E sempre com uma linha do horizonte, assim. Algumas fotos não ficaram muito boas, né? O celular não é tão bom. Mas eu sempre busquei Às vezes essa uma linha do linha. horizonte que bloqueia, né? Isso. O muro de casa, ela bloqueia, e aí eu senti as linhas por falta das árvores, assim. Essa é a janela do meu quarto, né? Uma visão melhor. Eu tentei desenhar apenas essa área aqui. E mesmo assim, a gente foi indo, né? E aí é uma sequência de fotos que eu fiz de todas as... Aqui eu não tinha achado um ponto de skyline. E aí eu busquei achar nessa parte aqui. Sim. E essa orquídea que tem na foto, vai ter outras fotos com essa orquídea aqui, é uma das orquídeas que a minha mãe mesmo ajudou o jardineiro lá do prédio plantar. A colocar. Isso, foi a intervenção que ela buscou fazer. Ela buscou colocar uma orquídea numa árvore, quando eu comentei que tinha que fazer algumas intervenções. Achei bonitinho. São fotos aí, a orquídea. São fotos de skyline com a orquídea, o ambiente. Essa é uma das minhas fotos favoritas, porque ele coloca bastante a parte da urbanização com a parte da vegetação, com o skyline. Eu foquei muito nessa parte. E aí você colocou um contraluz. Isso. Primeiro Tava contraluz. começando. Aqui já é... Eu vim pra casa do meu namorado, porque o meu aniversário tá chegando, e minha mãe me deu de presente poder vir pra cá, que ele tá em quarentena também, né? E eu comecei a observar que aqui na Lapa dá muito pra ver uma linha do horizonte, assim, muito mais bonita, sabe? Essa é a Avenida Hermano Marchetti. Agora acabou as fotos. E você falou que você quer conduzir o trabalho. Volta só no trajeto do MAC ali, que deu o desenho circular. Deixa ela na tela para a gente ver. Perfeito. A outra, isso. Você falou dessa questão de ser arte terapeuta. Eu queria te perguntar como é que exercitar esse olhar impactou nessa questão emocional sua. Como é que você pensou isso? Você conseguiu pensar sobre isso um pouco? Olha, para ser bem sincera, me ajudou muito, porque a quarentena gera um pouco de estresse, né? Uma ansiedade. Um pouco? Ficar em casa, com a família, a gente acaba descobrindo que a família é muito mais do que a gente imaginava. E buscar imagens, poder descer, eu fiquei bastante tempo lá embaixo, observando. Trouxe uma tranquilidade, sabe? Eu tava precisando me reconectar com a arte. Foi por isso que eu busquei esse curso também. Eu tava sentindo falta disso. E eu e minha mãe, a gente tinha escrito diversas intervenções que a gente pensou em fazer, porque o que eu mais senti do curso foi essa necessidade de ter uma sustentabilidade na arte, né? Não ser apenas, que nem se comentou do acervo, sempre depender da energia, do homem, de coisas que não são biodegradáveis e afins. E eu e minha mãe, a gente começou a ter ideias mirabolantes de até um vaso autossustentável que tenha plantas no meio do vaso, assim, que possa gerar mais água, mais nutrientes para a mesma planta ali. Poxa, que projeto interessante. A minha mãe, eu saí de casa, vim pra cá, a gente tava começando a desenhar junto, ela falou, não, deixa aí, a gente vai terminar junto, não quero saber o que você tem que apresentar no curso, quando eu terminar eu te envio. Por favor. Aí a gente também pensou, que nem eu esqueci o nome, a segunda apresentação, que fez aquele lindo desenho com as folhas secas, assim. Eu e minha mãe, a gente tinha pensado também em umas intervenções, assim, com pétalas, folhas, buscar um meio de poder transformar a arte que a gente tem de quadros e afins com folhas, pétalas, e isso poder formar um desenho. E isso ser exposto, ao invés de sempre ser tinta, de óleo, coisas que tem que ter essa conservação a mais, né?
Foi isso que... Eu vou interromper aqui, tá? Ah, deixa eu mostrar, ver se eu consigo colocar a música um pouco. Vê se você consegue. Tem que tirar o meu Pelo áudio, menos pra gente né? ouvir um pouquinho. Não sei. Alguém aí tinha falado que tinha que tirar o meu áudio? Desativei o microfone. Acho que foi o irmão do Bruno que estava explicando o que tinha que fazer. A música não veio. Põe o seu áudio de novo. Não veio. Infelizmente. Eu vou tentar compartilhar porque ela é tão gostosa. Ah, eu acho que já até mandaram aqui, ó. Ah, arrasou. É essa música mesmo, ela é bem gostosa. Bom. Mas o áudio não foi ainda. Não, tá aqui o link que a Marília enviou. Vocês não estão escutando, né? Deixa eu ver se eu consigo. Nossa, é muito gostoso. E o seu curso, ele foi muito importante também, porque tem algumas coisas mesmo no ambiente que a gente nunca para reparar, né? Essa música. Tá tocando? Tá. Eu não tô ouvindo. O professor colocou. Agora sim. Ela tem o que o Bruno falou também do lo-fi, ela é bem tranquila também. Eu adoro lo-fi, Bruno. Você falou do lo-fi, eu já tava ali nas minhas playlists. Eu tô gravando, se eu for postar no YouTube depois, eles vão acionar os direitos autorais e depois eu preciso ver como é que eu faço. Ah, desculpa. Não, tranquilo. É que acontece isso. Mas uma coisa muito importante no seu curso foi essa percepção. Todo o caminho, toda a paisagem que eu comecei a ver, eu comecei a buscar detalhes maiores, independente se era do carro, independente se era da casa dos outros, mas assim, sempre falta uma necessidade verde no nosso ambiente. E o ser humano está destruindo isso cada dia mais. E a gente tinha mesmo que buscar um modo, a gente tem que buscar um modo de ser mais sustentável em todos os quesitos. E você trouxe isso assim à tona. Minha mãe, quando eu mostrei todas as aulas para ela, né? Ela se empolgou muito. Ela Tivemos uma outra aluna juntos, então. Olha, eu posso pedir para ela fazer aí uma apresentação. Mas ela gostou bastante também. E eu agradeço. Ah, legal. Eu que fico feliz que a gente pôde conversar sobre isso, né? Tem um trabalho que eu preciso apresentar, que é o trabalho do Marcos. Deixa eu só abrir ele aqui, antes da gente ir encaminhando. Cadê o trabalho do Marcos? Tá aqui, deixa eu abrir ele. Eu queria também agradecer todo mundo, porque eu tava morrendo de vergonha, tá? Que isso, Lúcia. Eu que te agradeço. Nós que agradecemos. Deixa eu ver se eu consigo abrir o trabalho do Marcos. Espera aí. Aqui. E eu vou tentar apresentar aqui o trabalho do Marcos, tá? Para vocês. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, deixa eu tentar apresentar o trabalho do Marcos aqui. Espera aí. É esse. Aqui. É esse o trabalho. Ele não falou mais muita coisa além disso. É uma distorção da paisagem. Acho que é por aí. Ele agradeceu, disse que não poderia estar aqui. Oi,
Evandro, eu também não apresentei ainda, é a Marina. Opa, quem tá faltando? Ô, Marina, você então agora, desculpa. Mas é o seguinte, acabou de dar, eu tô com um celular que é bem velhinho, mas que não morre, que é o que eu tô falando, e eu tava com outro que tá umas fotos, só que eu não tô conseguindo voltar pra reunião. Deixa eu ver aqui. Eu tô pedindo pra voltar pra reunião e fica falando que a reunião não existe. Ah, é? Não sei se você tem que dar alguma aprovação. Bom, não, você tá aqui, peraí, você me mandou? Deixa eu só ver aqui. Eu te mandei, pode ser por você, então. Deixa eu tentar abrir aqui onde você me mandou, peraí, lá. Desculpa, Não, tá? imagina, Ih, agora eu me perdi aqui. Os trabalhos. Eu acabei fechando. Será que se eu sair de um celular e entrar no outro vai dar certo? Eu não sei. O seu trabalho tá no celular? Tá no outro que eu não tô conseguindo voltar. Eu tava com os dois. Eu tô com um celular velhinho ligado aqui porque ele é confiável e o outro que é melhor, que tem as fotos, caiu da reunião. Não sei por quê. Bom, tudo bem, mas se você puder apresentar, eu posso falar. Peraí. Marina, cadê o seu e-mail? Eu mandei um e-mail agora há pouco. Deve ser um dos últimos e-mails da sua caixa. Foi durante a aula que eu... Aqui. E é uma sequência de... mas eu acho que eu vou mudar a ordem do que tá aí, mas vamos... Será que eu consigo abrir? Marina, ajuda a se mandar o link de novo para você? Não. Não, tá. Obrigada. Ai, sobre compartilhamento de tela. Deixa eu ver se eu consigo apertar esse outro botão aqui. Reunião inexistente. Deixa eu fechar. Reunião inexistente? Mas você tá aqui? É porque eu tava com 2 aparelhos. Eu não tô conseguindo abrir todas as fotos de uma vez, espera aí. Tudo bem, pode mostrar uma de cada vez. Mas aí, cada vez que for abrir, vai ser lento. Tá, eu tô continuando tentando aqui também. Ainda bem que eu te mandei, porque... Aí, agora, vamos ver. Voltar pra... Acho que agora eu consegui. Vamos lá, agora deixa eu só ver se eu consigo compartilhar a tela bonitinho, peraí. Eita, não é essa. Nossa, ainda bem que meu computador tá funcionando bem. Eu tava com 2... Marília. Tá, valeu, obrigada. Vamos lá. Eu tava com os 2 aqui abertos, mas o que eu precisava agora caiu. Bom, essa é minha vista. Eu tentei... De onde é, Marília? Tá, eu tô na Praia Grande, na Baixada Santista, e eu mudei pra cá no mesma semana que começou o curso, né? Então não é um lugar que eu tô, enfim, familiarizada, eu não tô saindo, eu também não explorei, assim, a pé nem nada. Só tô presa no apartamento mesmo. E claro que também para fazer o desenho, que eu não sou nem um pouco dessa área das artes, eu enquadrei de um jeito que me facilitasse. Então, minha ideia era fazer esses desenhos essas linhas bem retas, assim, né? Desse ângulo aí, dessa vista. E vamos ver, aí eu acho que... Pode passar? Pode. E aqui é um outro olhar vendo um pouquinho mais de coisas, assim. Aqui eu tentei marcar nessa foto a parte orgânica que você sugeriu da gente tentar olhar. Então, lá no meinho, eu vou marcar numa outra foto, eu consigo ver o verde, isso. Tem uma outra foto que eu consigo ver uma palmeira aqui, né, um coqueiro, bem no miolinho, perto das luzes
de poste. Eu marquei isso, deixei mais evidente numa outra foto. E também, no fundo, a Serra do Mar. Então, tem duas... Acho que você pode abrir. Espero que sejam as próximas. Isso. Ah, entendi. Entendeu? Vocês conseguem ver? Esse é o único elemento verde que eu tenho. É claro que se eu afastar e se eu tiver um outro olhar, eu vejo algumas outras árvores, mas eu não estou num lugar muito arborizado, não. Eu acho bem curioso que eu morava pertinho de onde a Lúcia falou que mora, ali perto do Shopping Raposo, né? Lúcia, eu morava ali para trás da Leroy. E essa região ali da Zona Oeste é bastante arborizada. Eu acho muito curioso. E os lugares onde eu morei em São Paulo, coincidentemente, ao acaso, eram mais arborizados do que os lugares onde eu morei fora de São Paulo, né? Quer dizer, na metrópole de concreto, você morou... Pois é. É claro que São Paulo não é homogêneo, é bem heterogêneo, né? O verde. Mas eu acho curioso, assim, eu tinha uma vista bem no estilo da Marília, assim, né? De ter árvores nas janelas, e agora eu vejo bastante prédio aqui nesse bairro onde eu tô. Bom, aí eu, então, foquei ali nesse único elemento, que é o único que eu tentei procurar ali de verde, que são essas árvores ali. E até olhando a vista mais pertinho aqui de onde eu tô, que tem umas casas mais baixas, né, que não estão pegando essa vista, eu vejo uma ou outra árvore dentro das casas, sabe, plantada dentro das casas, e nas calçadas também muito poucas. Enfim, acho que a próxima, se puder mostrar, eu marquei com essa linha amarela, o que eu imagino que seja a Serra do Mar ali atrás, porque dá para ver ali, né, um pedacinho da montanha, vocês enxergam lá no fundinho, né? Então, acho que essa foi a primeira reflexão da primeira aula com o poema do Alberto Caeiro, né? Acho que você tinha... Isso. Da gente se sentir um pouco preso e de não ter mais a visão do que era, né? O horizonte. A vista da minha aldeia, né? Isso. Então, essa sensação de... eu avisto da minha aldeia. Poxa, a gente já tá preso aqui na quarentena. E, além de tudo, também tem essa outra reflexão que acho que eu lembro que eu fiquei meio... me pôs um pouquinho para baixo esse poema, de perceber essa outra prisão também, né? Da visão bloqueada. Bom, e aí eu tentei reproduzir esses três aí níveis, assim, esses três prédios com objetos que eu tenho aqui. Entendi. Então, uma instalação. E a mesa como horizonte, né? A mesa, a relação de fundo da mesa com a parede, né? Isso, porque que é o recorte da janela também, eu tenho, né, tá na mesma, bem alinhado com a janela. Sim. E aí eu também percebi que eu tinha essa toalha aqui quadriculadinha, né, xadrezinha, que também combinava com o estilo dos quarteirões, né, a parte construída das ruas, enfim, né, tem um pouco essa ideia. Então, minha primeira ideia foi um pouco isso, assim, de comparar, né, uma coisa que eu podia representar dentro de casa do que eu estava vendo fora da janela. E aí agora, não sei se a próxima vai ser a que eu quero, vamos ver. Isso, é a que eu quero. E aí, eu acho que vocês não vão ver, mas Evandro, se você conseguir, não sei se dá zoom, eu pus uma micro florzinha onde mais ou menos teria aquela palmeira que eu tinha apontado, mas na mesa agora. Na mesa. Entre a cola e o fósforo, isso. Aqui. Então, assim, é um microelemento de vegetação, né? Muito pequenininho. Dentro de natureza, vamos dizer assim. De orgânico. De orgânico, isso. É muito, muito pequenininho perto né, dentro de tudo que eu vejo ali concretado. Sim, e dentro de tudo tão ortogonal e cartesiano, como você comentou na aula passada, né? O que está fora, essas formas que saem dessa... Que o que eu vejo ali é uma palmeira que eu tinha apontado, né? Sim. Então, eu tentei representar ali
E eu achei que no final até não foi, sei lá, depois eu fiquei fazendo essas aspirações, assim, né, de perceber que realmente como é mínimo, perto dessa mesona toda quadriculada, enfim, tão baixinha, perto das alturas, né, enfim. E vamos Quase ver qual é o desimportante, né? mas no final super importante, porque destoa tanto exatamente, que é o que depois, né, que é o que é mais importante, talvez, né? Achei legal de chamar atenção, né, de você ter chamado a nossa atenção para tentar observar isso. E essa florzinha, vamos para a próxima, vamos ver se... Só fazer um outro enquadramento aqui, assim, só para a gente brincar com o enquadramento, um outro lugar do desenho. Tem muita coisa que dá para explorar. Agora, quando a aula foi correndo, eu fui percebendo que tinha mais coisas para serem exploradas. Vamos ver se o próximo é legal. E aí, assim, quando você falou de intervir ou, né, fazer alguma interferência na minha paisagem, na minha visão, eu tinha... Muito bem. Eu tinha sentido a necessidade de ter planta aqui, né, que eu mudei faz bem pouco tempo, e eu acabei, não foi nem pensado para esse curso, eu tinha pedido flor mesmo, assim, né, uma entrega de flor, e só para me sentir, enfim, para embelezar mesmo a casa. E aí ontem que eu pensei, mas e se eu enquadrasse a flor dentro do que eu vejo? E aí, em vez de eu ver só aquela palmeira lá no fundo, no pedacinho bem pequeno da minha imagem, de repente a posição com que eu coloque o meu vaso faça com que eu veja muito mais formas orgânicas do que eu, de fato, vejo lá fora da janela. Muito bom. Então, acho que a intervenção que eu consigo fazer agora, presa dentro de casa na pandemia, é essa, da flor. Do que vaso. Legal, Marina. Muito bom. E aqui... Esse foi o primeiro rascunho da aula que eu tentei colocar no mesmo. Exato. Esse seria o skyline, não sei se... eu achei que dava para ver o traço, mas tá bem clarinho, né? Acho que... Mas não, dá para ver, sim. Eu tô vendo daqui. Tá, então tá. Essa foi a roubadinha que eu tentei fazer, porque tentei escolher alguma coisa mais fácil de desenhar no primeiro dia, enfim, bom, dá para fazer várias explorações sobre isso, mas era isso que eu queria apresentar, sem ser muito longa. Muito bom, parabéns. Tem mais alguma coisa? Acho que foi isso, né? E aí, o curso, então, para você, como é que você... acho que foi isso, não abriu mais nada. Não falta mais figura, tá. Nossa, e só completando o trabalho, acho que esse trabalho dá para ser... Dá para continuar, né? Tudo dá para ser continuado. Eu fiquei pensando, já que eu fiz o traço do skyline, né? Da divisão entre céu e o que eu vejo construído, eu podia explorar a cor e colocar a cor do céu, né? E explorar outros elementos ali. Eu fiquei pensando que dava para completar. Mas eu só fui pensando nisso agora, né? E outra reflexão que eu tive também especificamente do trabalho foi que a gente ficou fazendo esse contraponto entre o que é construído, né, pelo homem, e eu achei até engraçado, e até o que foi bem legal, que o que eu peguei foram elementos, ocasionalmente, que são coisas que o homem explora da natureza, que constrói, né, enfim, filme de PVC, o fósforo, a cola, assim, são materiais que a gente acaba tendo, enfim, necessidade e explora ali, né, minério para pegar o fósforo, e, enfim, ou o petróleo para fazer o plástico, ou os adesivos, enfim, dá para ir bem longe nas explorações, né, de reflexões. Mas o olhar que a geociências me trouxe foi adicional a isso, de não só contrapor a natureza que a gente geralmente olha só como vegetação, versus o que eu posso até chamar de natureza construída pelo homem, né, os prédios. Projetada, mas tem um outro elemento, por exemplo, o céu. Ele também não eu não posso chamar de uma forma orgânica, mas ele é uma coisa que eu posso colocar e adicionar no meu desenho como um elemento natural.
que eu posso representar, não sei, com a cor, né, ou com várias cores. Eu acho que dá para fazer essa reflexão bem mais para frente, né, de pensar também no que é natural fora do biológico, do geológico, né, da atmosfera, das rochas, enfim, a Serra do Mar lá no fundo. Acho que a gente pode ampliar esse conceito de natureza, né? Às vezes a gente foca muito na parte biológica, mas tem os elementos que não são, né, inanimados, que não são vivos, mas estão ali, estão presentes, né? Fazendo parte do planeta Terra. E fora do planeta Terra também, né? Também. Fora do planeta Terra também temos natureza, né? Muito, muito além, E, bom, e sobre o curso, acho que só essas reflexões que eu estou fazendo aqui já diz um pouco de tudo que eu consegui refletir com o curso também, né, de associar com outras coisas da minha história de vida, né, dessas minhas passagens por outras formações, então, tanto de olhar os materiais, né, eu tenho uma formação voltada para olhar os materiais, porque eu sou engenheira química de primeira formação, e esse olhar de olhar a natureza também de um jeito diferente do que só a parte biológica, por conta da minha formação em geociências. Sim. Mas aqui no curso, eu acho que eu consegui explorar outras reflexões, que é o olhar mais artístico, assim. E então eu estava falando com a Marília ontem, assim, que eu acho que ao longo claro que coincidiu o curso com a mudança, e com o fato de eu estar morando sozinha, e eu não estava. E aí eu fiquei mais introspectiva, então eu acho que essa parte da arte eu fiquei mais sensível para isso, mas então eu estou escrevendo, claro que desenho não é o meu o meu jeito que eu sei me expressar, mas eu estou escrevendo. Mas isso aqui é total desenho, ó. Sim. Enfim, então eu acho que o curso, durante esse período, né, dessas 4 semanas, eu me senti mais aflorada nessa parte dessa sensibilidade artística, de repente, assim, né, acho que é o que eu poderia citar. E falando de outro assunto, que são as reflexões que você foi provocando, né, na aula passada, a Marília até narrou que a gente ficou, nossa, uma hora, assim, um tempão refletindo depois da aula, com outras questões que foram além do que foi comentado na aula. Então, a gente né, eu fiquei pirando na questão do patrimônio, né, aquilo do cara, a crítica ao museu e o que é patrimônio, o que a gente quer preservar como herança ou não, né. Foram reflexões muito interessantes, assim, acho que para muito além do que foi falado na aula, assim. Então, para mim foi muito bom. Poxa, obrigado pelo depoimento. Sim, foi ótimo. Eu vou interromper aqui Todo mundo apresentou, finalmente? Então? Sim? Acho que sim. Acho que sim, né? Gente, deixa eu pegar aqui Cadê o chat aqui? Abre aqui um pouquinho. Isso que a Márcia falou, adorei todas as ideias e gostei ainda mais da diversidade de pensamentos e expressões. Parabéns a todos os trabalhos, né? Então, damos parabéns, obrigado. Era muito, assim, não vou dizer o que eu esperava, é mais do que eu esperava, mas a grande proposta mesmo desse resultado, desses 4 encontros, foi proporcionar para vocês uma aproximação, uma reflexão e uma entrada em um trabalho em processo, né, como a Marina acaba de falar aqui, né, quer dizer, um trabalho que agora vira um projeto, né, vira algo que vocês podem usar adiante, né. Eu gosto, estou lendo aqui algumas anotações, né, como a gente falou no começo, de trazer uma questão transdisciplinar para o curso. Eu acho que o caminho futuro da produção do nosso conhecimento
do conhecimento humano como um todo não dá mais conta de olhar sob um único ponto de vista, né? Eu dei uma revisada um pouco nas aulas, eu vi que, enfim, como a questão de edição de material para esse curso, transpor para o meio digital, enfim, às vezes eu perdi uma outra referência, como eu falei para vocês, estou tentando reorganizar essas referências para mandar para vocês por e-mail. Ver os trabalhos me abre também, abriu para mim mesmo possibilidades de continuidade de investigação desse assunto que eu gosto muito de trabalhar. E vocês têm meu e-mail agora, quem quiser continuar esse contato. Queria pedir, eu não sei como é que vai ser o processo normalmente a USP envia, acho que um pequeno questionário de avaliação pelo Apollo, depois que termina o curso. Eu não sei se nesse modelo virtual isso vai acontecer, porque a gente está pensando em outras ações para o segundo semestre, lá dentro da pandemia, mas eu queria pedir para vocês, para quem se sentir à vontade, escrever 2 parágrafos sobre esse resultado do curso, como um processo avaliativo, inclusive para eu apresentar internamente no museu como resultados, né? É óbvio que os trabalhos já são o nosso grande resultado aqui, né? Mas se vocês se sentirem à vontade para fazer isso, e aí eu me comprometo a tentar enviar uma síntese de referências para vocês, mas além disso vocês podem consultar também a tese de doutorado, Desenhos da Paisagem da Cidade e do Museu, agora eu mudei, Desenhos da Paisagem, Percepção, Memória e Imaginação, a tese é outro nome, em que essas referências estão presentes ali. Estou muito feliz aqui com o resultado, está todo mundo quieto, né? É duro ficar falando sozinho às vezes. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Encerrar é sempre um momento nostálgico, né? Ah, sim, Vitória. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. Então, a gente está preparando, viu, Lúcia, a pergunta da Lúcia, eu estou preparando outras ações com desenho também, e ações com visitas ao MAC. Essa atividade, esse curso Desenhos da Paisagem, por enquanto, ele ainda não está previsto se for acontecer, talvez ele entre como uma repetição desse para uma outra turma. Ele ainda não tem uma segunda versão programada, tá? Porque tem outros cursos de difusão cultural, que eu respondendo a Marina aqui, tem outros cursos de difusão cultural na área do desenho, do acervo do MAC que eu dou, que a gente também está transpondo para a versão online, tá? Pode ser que eu venha a fazer este curso num outro formato, mas ainda uma coisa particular, nas minhas redes, enfim, para o segundo semestre, porque talvez eu vá dar continuidade a essa pesquisa em outros âmbitos. Mas dentro do MAC a gente haverá outras ações para o segundo semestre, tá bom? Que vocês podem se conectar. Sim, Lúcia, eu vamos informar. Vocês podem também entrar no site do museu, no www.mac.usp.br, e enviar e-mail para fazer parte da mala direta do MAC, e ali a gente divulga os cursos de difusão. Agora eu vou entrar num breve período de férias, de 2 semanas, mas em agosto a gente deve voltar com outras atividades em ambiente virtual, né, mesmo porque a gente não sabe até quando vai esse momento. Mas enfim, então, como uma amarração final, assim, me comprometo a enviar para vocês uma bibliografia, ou referências mais sintéticas, merecidas, viu, porque esse semestre não foi brincadeira. Uma síntese dessas referências, principalmente que fizeram parte aqui do curso. Agradecer demais vocês pelo resultado dos trabalhos, e confirmar, né, se vocês puderem
um breve relato apreciativo do curso, como uma avaliação por e-mail para mim, eu agradeço muito. E estamos em contato, além do meu e-mail, vocês podem me encontrar aí pelo Instagram, pelo Facebook, tá bom? Obrigado, Simone. Para mim é um prazer. Eu acho que é isso. Se vocês puderem ligar a câmera aí, só para a gente fazer o registro final, quem puder aí. Vamos. Quero agradecer muito, viu? A disponibilidade, perdemos o almoço hoje, né? De vocês. E nos mantemos em contato, tá bom? Brevemente eu vou enviar essa síntese e vou dar uma editadinha de novo e postar o link da aula, tá bom? Tá bom. Obrigada. Gente, muito obrigado, de verdade, viu? Muitíssimo obrigada pelo curso, adorei. Obrigada. Obrigado, então. Fiquem bem aí. Bom fim de semana. Tchau. 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 Tchau.